Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais Ribeirão. Pelo Canal Mais, Larga Brasa na TV. Ontem, nós entrevistamos aqui o vereador Zucoloto. E ele, na oportunidade, disse que iria se manifestar na Câmara, levado pela sua pesquisa junto a servidores. Ele acredita que a melhor proposta, segundo ele, é a do prefeito partilhar em 44 vezes o pagamento dos atrasados e mesmo quando tínhamos 18 meses, fatiar isso em 44 vezes. Houve até um entrevero na Câmara com o vereador causticante na sua palavra, no pinga-fogo, contra o presidente do sindicato, porque diz ele que havia convocado o Laerte e ele não foi à CPI dos 28,35. Este assunto nós vamos hoje comentar aqui no Larga Brasa, daqui a pouco com o próprio vereador Zucoloto. Inclusive mostrando trecho da sessão de ontem que o pessoal nosso da retaguarda, Bruno, está elaborando para poder mostrar. E eu quero dizer o seguinte, esta questão precisa ter um fim. Os funcionários estão realmente numa situação caótica. Estão com o nome no SCPC, estão sendo cobrados pelos bancos, com o nome sujo na praça. Grande parte está assim. E banco diz que vai atender a um apelo da prefeitura, do poder público, mas não atende. Ele nem paga o que é devido do ISS ao município. Então está na hora de se fazer alguma coisa. Acertar. Tentar fazer um acerto que seja melhor para ambas as partes. Porque do jeito que está, vai haver um fosso cada dia mais profundo entre a classe dos servidores e os dirigentes municipais. Quem falar que está satisfeito está fazendo mise-en-scène, porque o que se ouve por aí é choro e ranger de dentes. Bom, eu estou esperando também o vereador Isaac Antunes, que ficou de chegar, para falar conosco sobre a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e outros problemas que estão sendo, e CPIs que estão sendo analisadas lá. Agora eu falo com o Paulo Gade. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Morandini. Vamos falar de amenidades, né, Morandini? Sim. Melhor, né? Direito menos male. Direito do consumidor. Morandini, eu tenho sido perguntado muitas vezes com respeito a produtos eletrônicos, elétricos, enfim, qualquer tipo de produto que é adquirido no exterior. Tá. A pessoa vai viajar... Pode-se comprar lá, desde que se pague o imposto aqui, né? Então, aí é que está o negócio. A pessoa vai comprar no exterior e não passa pela alfândega. Ou seja, aquela nota, ele pagou no exterior, todos os impostos, tudo. No exterior é o seguinte, você, ao passar pela aduana, você paga, ou já paga o imposto quando você compra lá. Isso, e se ultrapassar... E às vezes você pode, com o passaporte, você obtém o desconto do imposto que é cobrado de circulação dentro do país, mas ao você sair, você se exime desse pagamento e eles mandam debitar ou creditar na sua conta aqui. Eles mandam depositar no seu nome aqui. Perfeitamente. Então, as pessoas vão, compram, estão dentro do limite, tudo certinho, trouxe no bolso, na mala, mas está tudo certinho, dentro dos limites que a Receita Federal exige e tal. Só que assim, se esse produto der um problema aqui no Brasil, algum vício de fabricação, algum defeito, você não consegue, a empresa fabricante ou mesmo a representante não é obrigada a consertar esse aparelho. Não mesmo com a marca? Mesmo sendo da mesma marca. O que está acontecendo agora? A pessoa comprou um relógio
de uma marca famosa no exterior. Tá. Chegou aqui, Morandini, a pulseira deu problema, precisou trocar a pulseira, a empresa não quer trocar. E ela tem os direitos dela, porque nós temos direitos, mas as empresas também têm os direitos dela. E esse caso é um deles. Não é? Comprou produto no exterior, fique atento. Você pode chegar aqui, ter problema e não ser consertado, Morandini. Assistência técnica não é garantida. Bom, agora você sempre falou conosco sobre os telefones móveis. Havia um problema da Oi, da TIM, a Oi estava perrengue. Havia não. Né? O verbo no tempo presente. Atual. E como é que está a situação? O que você sabe? Está a situação assim, Morandini, que as empresas, as teles, né, vamos dizer assim, de uma forma geral, continuam com os seus problemas, eles não conseguem, Morandini, dar respaldo daquilo que eles venderam. Eles vendem os produtos. Quais são os produtos das teles? Telefone móvel, crédito, negócio para usar internet, essas coisas todas, e não conseguem. Tem muitos pontos cegos. Tantos gigas e vai receber e não recebe. Muito menos. Você coloca 10, 15, 20 reais lá, o que eles determinam, eles que determinam, você pode colocar 10 reais de crédito, o 15, pré-pago. O pré-pago. Aquilo some, evapora-se. Ninguém sabe explicar o porquê. Aí que é a mandracaria, Morandini. Como é que você vai sair da sua casa, você mora 15, 20 quilômetros do PROCON, você vai até o PROCON para fazer uma reclamação de 10 reais, 15 reais, você não vai. O que acontece com você? Perdeu. Eles contam com essa dificuldade, ou então... Vai perder um dia de serviço? Você vai perder um dia de serviço. Normalmente o PROCON, você chega lá, tem algumas pessoas para serem atendidas, mas você vai esperar. Se deslocar até lá. Você vai se deslocar, tudo. Você tem ônibus para cima e para baixo, ou carro com combustível para cima e para baixo, Morandini. Eles contam com isso. Ou seja, você, é o famoso linguajar, né? Perdeu. E aí o que acontece? Eles continuam embrulhando a gente. Isso na questão do móvel. Tem um outro pequeno problema, viu? A gente falando assim é pequeno, mas para quem tem um móvel e vai utilizar em determinados pontos de Ribeirão Preto, não liga e não recebe ligação. Tem aqueles sinaizinhos lá que tá dentro, tá fora da área, só ficam fora da área. Como é que vai resolver isso, Morandini? Não resolvem. Outra coisa, eu soube, e aí eu precisaria de uma informação até da prefeitura, que de todas as antenas que estão instaladas em Ribeirão Preto, vamos dizer assim, 15, 20, 5 ou 6 estão dentro do padrão, estão legalizadas pela prefeitura. Tem alguma coisa, até você como um repórter aí que sabe de tudo, a pessoa que sabe de tudo nesse campo, se não tiver esse conhecimento, seria interessante a gente ouvir alguém da prefeitura para explicar como é que está a situação dessas antenas. Como é que está a questão de que eles estão querendo derrubar a nossa lei aqui de proteção para poder instalar mais antenas. A troco de quê, Morandini? Aliás, existem muitas antenas em cima de prédios que estão fora vamos dizer, dos limites de proteção estabelecidos pela lei municipal. Porque você já alertou, já há não sei quanto tempo, e alerta sempre, que essa radiação é prejudicial. É igual um forno de micro-ondas. É prejudicial ao ser humano. Então é o seguinte, uma antena de rádio, de telefonia, de televisão, ela emite tantos sinais negativos para a nossa saúde, como você falou, é um forno de micro-ondas com a tampa aberta. Quer dizer, aquele negócio fica irradiando
sinais aí irradiando para a nossa saúde é prejudicial. E quem vai Até para a responder? natureza. O professor Vitor Baranauskas dizia que o cérebro do passarinho perdia a noção de tempo e espaço Com essa transmissão. Com essa transmissão. É isso daí. Não é por menos, Morandini, que você vê, e quem passar por uma antena de rádio AM vai entender isso que nós estamos falando. Ela é isolada num determinado espaço, ninguém entra naquele espaço. Ela fica totalmente isolada. Aliás, Né? se você pegar uma lâmpada de neon queimada, perto dela ela acende. Aí, está vendo? Então, o que está acontecendo com as antenas que transmitem ou retransmitem os sinais dos telefones móveis em Ribeirão Preto? Dizem até que um número grande de câncer de cabeça dizem, e quem o dizia era o próprio Baranauskas, o cientista. Quer dizer, um cientista, especialista, estudou pra Faleceu há caramba, pouco né? tempo. Mas estudou muito essa questão, né? E dizia que poderia ser uma das causas. Tá aí, pessoal. Então, eu gostaria muito de saber se realmente essas antenas, porque não é... Você reclama na empresa, na tele, ela diz o seguinte, olha, nós precisamos instalar mais antenas e a prefeitura não aceita instalar, não aceita que instale. Espera um pouquinho. Se a prefeitura não está aceitando, é porque tem alguma coisa errada. Existe um limite de 30 metros, no mínimo. Aí, então, está vendo? A gente está falando Agora, as coisas aqui... Colocar antena em cima de prédio é temerário. E é o que está acontecendo. É isso aí. temerário. Então, o que acontece com as telefonia móvel? Esse problema. Meu filho mora num bairro que a empresa que ele tem o serviço não fala. Não fala. A gente não consegue falar com ele, nem ele conosco. Então ele tem que sair do bairro dele para falar. Caramba, paga-se muito caro por isso. Não é 10 mil reais, não. É muito dinheiro. Quem que fala paga. com pré-pago perde mais ainda. Perde mais ainda, fica fora do sinal. Bom, as teles de televisão a cabo, essa coisa toda. Está dando uma grande melhorada, Morandini. A gente observa que tem uma melhora, assim, muito boa. Algo positivo para Ribeirão Preto. A gente está percebendo Qualidade. isso. Tanto na qualidade de transmissão, quanto da qualidade de atendimento delas. Você chega com determinado problema nessa tele, nessa empresa, e eles conseguem solucionar. Bom, durante os 5 anos que nós estivemos lá no órgão de defesa do consumidor, nós tratamos de trazer esse pessoal para junto de nós. Quem está lá agora? Eu não lembro, não consigo lembrar. Sinceramente, eu como jornalista não fui apresentado também. Eu não consigo lembrar o nome da pessoa também. Então, o que nós fizemos, Morandini, foi trazer essas empresas até nós. Ao invés de mandarmos processo, carta de investigação, aquela coisa toda, nós chamávamos os dirigentes. Né? Quem resolve, né, Morandini? Claro. O dono da porcada. Porcos, O dono da porcada ali não é o presidente do Palmeiras, não. Desculpa aí, hein? Eu não podia perder a oportunidade. Chamava o dono dos porcos, ele falou assim, meu amigo, vamos resolver essa questão aqui? Cada vez que eu tiver um problema, eu encaminho para quem? Para solucionar. E solucionava, Morandini. Uma grande porcentagem de resolução dos problemas. E eu não sei se isso continua ou não. Ouvi dizer que não, mas já não é. Eu quero pedir ao pessoal da assessoria que me encaminhe o pessoal do PROCON, quero ajudar. Eu não estou criticando, não estou nada. Eu perguntei se você sabia quem era. Não faço críticas, porque eu sei das dificuldades de cada um. Cada um tem os seus problemas. Minha era já passou, agora eu acho que... Você está como consultor. Consultor. Eu venho aqui como consultor. Seu programa? O programa Rádio Consumidor na AM590, todo dia das 17 às 18 horas, com a participação popular, pode ligar.
e também pelo Face, né? Se quiser mandar pergunta pelo Face, pela mídia social, também pode mandar. E pelo Zap também, que lá está sendo transmitindo o número todo, e a gente está à disposição, Morantini. Perfeito. Muito obrigado a você. Ô, Denis, o pessoal chegou aí? Não chegou? Então liga lá, por favor, que eu estou aguardando aqui o Zucoloto e estou aguardando o Isaac Antunes. Vou dar um intervalo, já a gente volta. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Bom, daqui a pouco o Zucoloto vai estar aqui. Eu só perguntaria para o Paulo Garde, para finalizar, o seguinte. Você era presidente do PTB. Você pediu demissão? Então, Morandini, eu pedi, mas não deram. Mas você pode entrar com pedido junto ao juiz eleitoral. Então, mas eu fiz isso junto à Executiva Estadual. E a Executiva Estadual disse, não, fica aí. Não, mas entra se você quiser sair. Então, eu vou ficar até falar, acha outro, já dei a minha parte, já fiz o meu trabalho. Você foi prejudicado também por isso, né? Eu fui prejudicado né? Você sabe as coisas que aconteceram e acabaram me prejudicando, mas felizmente eu saí. Você não está na Sevandija? Não estou. Não está na Sevandija? Não estou, porque na época, Morandini, quando pegaram uma fala minha, eu estava pedindo um funcionário. Não falei nome, não perguntei nome, falei, eu preciso de gente para trabalhar aqui. Ah, tá bom, nós vamos ver isso. Pronto. Mas gravaram isso também? Sim, eles gravaram tudo, né? Isso está gravado, mas felizmente foi nessas condições. Olha, eu preciso de gente. Por questões de serviço. Eu preciso de gente para trabalhar aqui, porque o movimento, a demanda estava aumentando muito e eu precisava de mais gente. Mas não mandaram, viu, Morandini? Não mandaram. Não mandaram. Sorte sua, né? Sorte sua. Bruno, é isso aí. Bruno, você já aprontou o negócio da Câmara? Já. Então tá. Eu vou fazer o seguinte, parece que o Zucoloto está chegando aí, e ele quem vai explicar essa situação, porque ontem, na Câmara, estiveram reunidos vereadores, funcionários do sindicato, e o presidente do sindicato era para falar. E o Zucoloto não quis que ele falasse, porque disse que o havia chamado para participar da CPI e ele não foi. E eu sei que houve lá, inclusive, um teretetê e tal, e os funcionários também se manifestaram, alguns favoravelmente, e a grande maioria contra o fatiamento em 44 vezes.
Vamos mostrar o que aconteceu na Câmara com o Zucoloto falando. Senhor presidente, caros nobres vereadores, aos servidores que estão aqui, todos os meus amigos já, muitos de vocês têm o meu WhatsApp pessoal, eu tenho recebido muitos e eu fico um pouco triste, porque quem sobe essa tribuna, e eu estou muito preocupado com vocês, porque eu quero subsidiar vocês com todas as informações corretas, para que vocês possam encarar uma votação sabendo o que é sim e o que é não. Em nenhum momento, eu fui demagogo, eu menti, eu mudei de lado. Eu abri uma CPI, uma SAE aqui, e desde o primeiro momento, eu tenho conversado da maneira mais sincera com todos que me procuram, dizendo o que pode acontecer. O prefeito já falou que ele não vai mais negociar, que a posição dele está pronta. Agora, quem tem que saber se aceita ou não são vocês. Eu não estou aqui para fazer demagogia. Aliás, o senhor Laerte Alves está, porque ele foi convocado aqui por 2 vezes e não veio dar explicação. E agora ele está aqui querendo fazer demagogia com vocês, em total desrespeito com a casa. E eu não estou brincando, eu estou trabalhando sério. Eu não tenho dormido, eu tenho corrido atrás de todas as informações. Vocês podem me vaiar, porque vocês só estão aqui por causa dele. Aonde que ele estava em 2012, quando o acordo foi assinado? Esse sindicato ladrão que roubou vocês. Eu queria saber aonde que ele estava. E agora vai vir fazer política aqui com vocês. Eu não estou fazendo política. Eu sou um cara sério, honesto e correto. Esse acordo que foi feito foi o sindicato em 2012. Senão vocês não estariam aqui. Isso que eu tenho a dizer para vocês. Só não foi votado o projeto porque este colegiado está tentando seduzir o prefeito para uma proposta melhor para vocês. Só por isso. Porque esse projeto já está na casa, faz 15 dias que nós estamos conversando com o prefeito para tentar melhorar a proposta para vocês. Eu não sou demagogo. Se ele vai vir aqui pegar a palma de vocês, eu não quero palma, porque eu não sou demagogo. Falei, presidente. E agora, se você quiser vir aqui, Laerte, você desrespeitou a comissão, sim, por 2 oportunidades. Você foi convocado e não veio aqui. E se quiser vir aqui, é contra o meu voto, contra a minha vontade. Bom, ontem o Zucoloto esteve aqui, chamamos o Laerte Carlos Augusto, mas estava com uma imperiosa necessidade de viajar aí para verificar umas questões, mas eu chamei o Zucoloto para explicar essa situação. Será que no momento deste, vamos assim, se os ânimos estiverem exaltados, nós não vamos cavar um poço e sem ter pontes? Boa tarde, Renato. Boa tarde, Morandini, mais uma vez, aos caros amigos telespectadores do Larga Brasa. Bom, isso não viria a separar mais a administração dos funcionários e, consequentemente, para prejuízo de todas as partes? Porque não vai pensar você que um servidor que não trabalha bem, com saúde, com vontade, ele vai produzir mais do que se estivesse ao contrário, né? Ô Morandini, a Câmara está com esse projeto já há 15 dias. Sim. Ela não votou até hoje e ela teve a sensibilidade de tentar conversar com o legislativo, com o executivo, tentar conversar com o prefeito Duarte Nogueira, para ver se melhora a proposta. Infelizmente, Morandini, nós tivemos acesso às contas da prefeitura, conversei com o Toninho Abud, que é realmente quem cuida das contas da prefeitura. Ele não consegue melhorar. Ele falou, Renato, a gente está em vias de não pagar salário, né? Então, o que a gente tentou nesses 15 dias, Morandini, foi realmente construir uma proposta, porque quando a gente fala em acordo, pressupõe que as pessoas tenham sentado e tenham conversado.
E aí, Eu trouxe para a o Câmara, Toninho aqui, eu trouxe o Toninho. para a Câmara, Morandini, seria muito mais fácil a Câmara ter uma postura homologatória, porque se houvesse realmente um acordo e chegasse até nós ficaríamos muito mais à vontade para votar. Ou então deixar a abóbora lastrar, quer dizer, Exatamente. pegar fogo no canavial. Então, só não foi votado, Morandini, por quê? Porque não houve acordo e porque a gente está tentando fazer com que haja uma proposta mais favorável. Agora, eu acho que o sindicato, Morandini, e aí entra a minha grande indignação, ele tem que ser mais responsável. Eu digo o seguinte, se essa proposta do governo é uma proposta autorizativa, autoriza o executivo a fazer o acordo. Então, nós temos que orientar bem os O servidores. executivo pode ou não fazer daquela forma. Se autoriza. Ele está autorizado Autoriza. a fazer. Não obrigado. E os servidores também não são obrigados. Eu tenho recebido, Morandini, principalmente depois das minhas manifestações, inúmeros e-mails, e eu posso abrir isso para todos que quiserem ver, de alguns servidores, e vários, não são poucos, que querem manifestar o acordo, porque estão numa situação de tanta dificuldade, Morandini, que lhes parece que se não é o ideal, é o razoável para tirá-los dessa situação. Então, se a Câmara ia falar assim, eu quero ver agora qual que é a posição do Zucoloto na votação. Se a gente autorizar o Executivo a firmar esse compromisso, o servidor que quiser firmar o compromisso, vai lá e não de forma compulsória, adere. E aquele que continua, que quiser prosseguir na ação, Morandini, porque a questão vai ser judicializada. E como você sabe, tem um ditado velho que meu avô dizia, aliás, o meu bisavô Meira, ele falava que é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Isso, o sábio velho João Alves Meira Júnior, lá no começo do século XX, né? Então, o que a gente quer deixar claro é para o servidor, para poder esclarecer o servidor, né? E não dizer assim, não, se o servidor não aderir ou se a Câmara votar não, Morandini, o juiz vai mandar voltar a pagar. Pode ser que ele mande, mas pode ser que ele mande para o RPV, para o precatório, que judicialize a questão. E o servidor que está em dívida com o banco, como é que fica? Quer dizer, a gente tem que colocar todas as possibilidades para o servidor dentro daquelas que o juiz pode ou não tomar como decisão. O juiz pode falar, olha, volte a pagar? Pode. Será que ele vai fazer isso? Ele pode mandar fazer? Olha, por precatório? Pode. Embora o juiz tenha entendido que os 28,35 é uma questão líquida e certa. Não se discute. Separe daí a questão do pagamento de honorários advocatícios. E de 6% do valor que foi esquecido. Vamos admitir, o cálculo apresentado pela Prefeitura, se o cálculo for realmente aquele cálculo adequado, que ele reconhece uma vantagem em favor do servidor, o problema é o parcelamento em 44 vezes. Sim. Quer dizer, deixou de ser uma questão jurídica, o parcelamento em 44, e passou a ser uma questão política do Executivo. Agora, se a gente fechar as portas para o Executivo para fazer o acordo com o servidor, a única porta que resta, Morandini, é o Judiciário. E aí, as partes vão ter que submeter a decisão do Judiciário. Ou seja, pode o juiz mandar voltar a pagar? Pode. Mas um acordo não cumprido torna-se título executivo judicial. E aí os servidores falam assim, mas eu tenho um título executivo judicial e tenho uma sentença transitada em julgado. Tem. Se eu, contra o particular, Morandini, tenho um título executivo judicial, eu sou professor de processo civil, né? Eu tenho mestrado e a minha dissertação de mestrado é Execução contra a Fazenda Pública, sob orientação do professor doutor Augusto Martinez Pérez. Então, se a pessoa tem um título executivo judicial e não cumpre, isso lhe dá o direito de executar. Acontece que contra a Fazenda Pública não cabe penhora de bens, porque os bens da prefeitura são impenhoráveis. Então, a execução contra a Fazenda Pública se dá através do precatório. Mas em 2008, houve um acordo que para a prefeitura era mais benéfico o acordo em 10 anos do que a expedição de precatório. Sim. Agora, esse acordo não foi cumprido. E se a prefeitura inadimplir o acordo, a via judicial que resta é a execução. Através do quê? De uma execução contra a Fazenda Pública. Que aí entra no precatório. Precatório ou RPV, porque as parcelas elas não se vencem antecipadamente.
E aí cada servidor, Morandini, Mês a mês. mês a mês tinha que executar a prefeitura. Então a gente quer deixar claro para o servidor, e olha bem, a minha posição, Morandini, tanto faz para mim eu votar sim ou não, porque isso é um projeto que diz respeito aos servidores. Para a prefeitura, Morandini, se votar não, ela vai ter caixa, porque ela vai se desonerar de um pagamento que ela tinha que fazer a partir do mês que vem. Então eu estou assim, um pouco exaltado, inclusive eu me exaltei na tribuna ontem, porque o Laerte foi chamado na ceia dos 2835 para dar algumas explicações e ele não foi. Por duas oportunidades, nós protocolamos o ofício no sindicato, ele não compareceu e ontem, como a galeria estava cheia, ele vai na tribuna fazer política e pedir palma para servidor. Eu havia chamado ele para vir aqui Entendeu? hoje Então o que também. a gente quer colocar, Morandini, é deixar as coisas numa postura clara para os servidores. O meu gabinete, Morandini, está absolutamente de portas escancaradas para eu prestar qualquer tipo de informação para qualquer servidor. Eu tenho umas perguntas e gostaria da gente um bate-papo rápido. A prefeitura tem que pagar 20% de multa por não haver pago no prazo, dona Neuza, do Parque Bandeirantes. 20% de multa. Consta do acordo que a inadimplência acarretava uma multa de 20%. O judiciário autorizou a suspensão por 90 dias. Mais uma questão para ser judicializada. Como a prefeitura teve autorização judicial, né, incidiria a multa ou não? São perguntas, Morandini, que a gente tem que deixar aberta, inclusive, porque isso vai ser judicializado, né? Ou seja, quem autorizou... Cada causa vai entrando na vai justiça e vai complicando mais. Paulo Roberto, Jardim Botânico. Ribeirão Preto precisa andar para frente. O servidor precisa ceder um pouco. É o que eu digo, Morandini. Se esse acordo não é o melhor dos mundos, pelo menos ele estando à disposição daquele servidor que está numa situação de angústia, ele vai poder raciocinar e pensar se é melhor aderir ou não. Se ele chegar à conclusão que ele não quer aderir ao acordo, vai ao judiciário. Tem a dúvida. Santa de Paula, do Parque Bandeirantes. Ouvi dizer que os 28% de alguns servidores chega a ser milionário. É verdade? Temos que pagar isso? Olha, eu tive informações, Morandini, de que existem parcelas da ordem de 20 mil reais. Tá? Isso eu ouvi dizer, de 20 mil reais. Eu ouvi dizer, não posso afiançar porque não sei se é verdade. Estou vendendo o peixe que me venderam. Estou contigo, vereador Zucoloto, Ivete Brigato. Eu fico feliz e eu recebi várias manifestações, a partir do momento que eu me posicionei na tribuna, Morandini, eu recebi várias manifestações de servidores que querem aderir, mesmo alguns que não querem, porque o sindicato é o grande responsável pela situação em que os servidores se encontram. Mas tem gente que está lá e não estava. Ô Morandini, inclusive, existe uma ação civil pública do promotor Sebastião Sérgio que requer a intervenção no sindicato. Então, quando fraudaram ata de eleição, ata de servidores, isso tudo foi feito em nome, eu não falei em nome de ninguém, eu falo sindicato ladrão, porque o presidente do sindicato, Wagner Rodrigues, fez uma delação premiada e assumiu deliberadamente que embolsou, salvo engano, 11 milhões de reais. Então, o que eu digo é o seguinte, essa ação que hoje está sendo conduzida pela Câmara, o grande responsável chama-se Sindicato dos Servidores, que numa relação absolutamente espúria com a administração anterior, fez esse imbróglio todo, colocando servidores que não tem absolutamente nada com isso. E o prefeito, que diz? Morandini, como eu digo, ele avançou até onde ele pôde. Eu tentei, inclusive, antecipar 3 parcelas, Morandini. Coisa pouca. Ele falou, Renato, não tem fluxo de caixa para fazer essa antecipação. Tá? Então, o prefeito, ele se põe numa situação de que a prefeitura realmente não consegue antecipar. Aliás, honesto da parte dele apresentar o cálculo no prazo que a justiça concedeu e reconhecendo, inclusive, um crédito a favor do servidor. 6%. Temos que reconhecer, Morandini, que nesse ponto houve correção por parte da prefeitura. Muito obrigado, Renato Zucoloto. Estarei sempre à disposição, Morandini. É um prazer muito grande estar aqui. Daqui a pouco vou falar com o vereador Isaac Antunes sobre CPI, sobre o puxadinho, o puxadão, etc. Tal, depois do intervalo. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia.
Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Voltamos a apresentar Larga Brasa na TV. O vereador Isaac Antunes. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Morandini. Boa tarde a todos que nos assistem. Ontem entraram alguns projetos na Câmara de interesse da Prefeitura e foram mensagens do prefeito. Um deles era de parcelamento de débito para com a empresa, com o consórcio pró-urbano. Por que o senhor não deu parecer na Comissão de Justiça? Então, Morandini, esses projetos entraram realmente na Câmara de Vereadores. Como presidente da CCJ, eu distribuí as relatorias e como nós distribuímos em pé de igualdade, eu sempre avoco uma relatoria. Avoquei essa relatoria. Relatoria, para quem não sabe, é para exarar o parecer. Exatamente. Ele faz um relatório relativo ao projeto e ele dá a sua posição favorável ou contrária. Aí passa pelos membros da comissão que poderão votar junto com ele ou contra. Aí, se for vencido, engaveta-se final. Exato. Ou prospera. Isso. A CCJ, para que todos possam entender, ela tem um poder muito grande Comissão dentro da de Justiça, Câmara. redação, etc. Constituição e Justiça. Justiça. Porque ela tem um caráter terminativo. Então, se na CCJ o parecer de qualquer projeto, seja do prefeito, seja dos vereadores, ela tiver um parecer contrário, esse projeto ele não é votado. Ou então, quando se retira, que era, vamos dizer, causa comum em tempos não muito idos, quando você retira o parecer da comissão. Exatamente. Hoje, nenhum projeto vai para o plenário sem o parecer da comissão. O presidente Rodrigo Simões, junto com toda a mesa, eles têm estado atento e têm assumido esse compromisso de respeitar o regimento, Morandini, 100%. Tecnicidade, legalidade, constitucionalidade, é isso que nos embasa nos nossos parecer. E nesse projeto não foi diferente. A prefeitura tem uma dívida com o consórcio pró-urbano de 4,5 milhões de reais e dá uma compensação de ISS. Mas nós levantamos e tivemos a informação de que o consórcio pró-urbano, Morandini, ela não é nem isenta, ela é imune a ISS. Mas as empresas que compõem o consórcio, elas podem ter essa compensação de ISS. Então o projeto veio faltando detalhes que são cruciais para que nós possamos exalar um parecer técnico, Morandini. Então o Poder Executivo ele tem que se policiar, tem que mandar os projetos com toda a documentação, porque a posição que eu me encontro como vereador eleito pela população de Ribeirão Preto, como é que eu vou dar um parecer autorizando a prefeitura a negociar uma dívida de 4 milhões, se eu nem sei se essa dívida é real, Morandini? Então a prefeitura tem que me abastecer de documentos que comprovem, em primeiro lugar, que existe essa dívida e, em segundo lugar, essa compensação de ISS vão ser feitas para o consórcio. O consórcio é imune, mas as empresas que compõem o consórcio não. Quais são as empresas que vão ter essa compensação de ISS? Qual o valor? Qual o valor dessa compensação? O valor, na verdade, eles apresentam, é R$ 178 mil. Sim, mas
A em cada 25 uma parcelas. quanto compete? Perfeitamente. A cada uma, qual a proporcionalidade do valor da compensação de ISS? Então, hoje nós temos uma responsabilidade, Morandini, muito grande com a população. Eu falei na tribuna esses dias que nós fomos eleitos com o último suspiro de confiança. Se essa legislatura atual não atender os anseios da população, não agir com transparência, com toda a honestidade, que nos é de obrigação, em primeiro lugar, como ser humano, e maior obrigação porque nós estamos mexendo com dinheiro público, aí a vaca vai pro brejo, com o perdão da expressão. Bom, agora uma outra coisa. Existe uma CPI sobre o transporte coletivo urbano, né? Existe uma CPI do transporte coletivo urbano, presidido pelo vereador Marcos Papa. Eles estão levantando vários apontamentos, inclusive eu solicitei ao meu jurídico que procurasse o jurídico da CPI para que nós possamos ter informações. A dúvida inicial era essa também. Nós estamos devendo 4 milhões para o consórcio. Será que o consórcio não está devendo para a gente? Aí nós podemos fazer um encontro de contas, Morandini. A prefeitura deve 4 milhões porque subsidia o transporte escolar, mas de contrapartida o consórcio não atendeu talvez alguma cláusula contratual e deve 1,5 milhão. Opa, então peraí, então nós devemos 2,5 milhões de reais e não os 4. Nós estamos com outro problema, o nó, como se diz, nó górdio. Os motoristas marcaram uma assembleia para decidir da greve dia 31. E, obviamente, logo após a greve, vem o ultimato. Queremos aumento do preço da passagem. Isso. O que acontece, Morandini? Foi muito bem lembrado por você. Já iniciou-se o movimento, mas perdeu força esse movimento. Mas teve um início de uma movimentação de creditar a responsabilidade da greve na Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto por causa do parecer que não foi exalado por mim. Alto lá, né, Morandini? Uma compensação de ISS que estava mal explicada vai acarretar uma greve? Eu acho que não é justo isso, muito menos com a Câmara que vem trabalhando dioturnamente, fazendo um excelente trabalho, modéstia à parte. Então é isso que que eu solicitei via ofício. Eu estive na Transerp, eu liguei ao secretário da Fazenda, fui muito bem atendido pelo senhor Manuel, tem grande capacidade de gestão e me tirou algumas dúvidas. Da mesma forma, o Júnior, superintendente da Transerp. Agora, o que não dá, Morandini, é para fazer como era antigamente. Do jeito que vai, vota. A Câmara não vai ser homologatória, não vai ir lá, vai votar e tem que passar para... precisa atender a cidade. É lógico que precisa atender a cidade, mas dentro da legalidade e da constitucionalidade, senão nós não vamos estar atendendo a cidade, nós podemos estar achando que atendemos a cidade, nós vamos estar atendendo, às vezes, ou este ou outrem, e não a cidade. Quais foram os outros projetos que prosperaram? Morandini, se não me falha a memória, Morandini, a empresa Carvalho, Sim. A empresa Estre, que é a do lixo. Para pagar. Isso. Para parcelar, né? Para parcelar. Porque eles estão salvo a dívida alta. Né? A dívida alta, mais de 50 para milhões. Para com a Estre, para com a Carvalho. Isso, se não me falha a memória, mais de 50 milhões. Mas se eu também não me engano, por não ter tido tempo hábil para analisar todos os projetos, por isso que nós distribuímos as relatorias, a única que tinha compensação de ISS era essa, justo a que eu acompanhei o parecer. Era esta que eu estou, que é a do consórcio. Sim, sim. Bom, e tem pressão nisso aí? Morandini, a pressão é muita gente interessada, muita gente ligando, mas nós vamos no nosso tempo. O legislativo, ele tem um tempo próprio regimental. E nós vamos dentro do tempo regimental da casa e, como eu te falei, analisando legalidade e constitucionalidade. Pelo seu sentir, nós vamos ter aumento da passagem? Morandini, eu não fiz essa análise. Eu acho que nós precisamos ser muito prudentes no que diz respeito a qualquer aumento, porque nós ainda continuamos com a cidade em frangalhos, cheio de buraco, problema de atendimento. Eu recebi, até esses dias num programa de rádio, eu falei sobre a denúncia que eu recebi da UPA, da pessoa que ficou 7 horas lá para ser atendido. Me mandaram foto do médico no portal G1, vendo notícia, e a fila imensa. Então, nós precisamos primeiro a gestão. Acho que o prefeito tem que se dedicar a enxugar a máquina pública
com capacidade e cuidar primeiramente da gestão antes de falar em qualquer tipo de aumento. Você participa também da CPI do Puxadão lá? A CPI do anexo, ela tem dado um grande desgaste para a comissão. Agora diz que a empresa que fez está contratando uma perícia para contraditar ao perito da USP. Já contratou, eu não tive acesso ainda a este laudo, mas a empresa pagou para contratar essa auditoria. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto não gastou R$1, Morandini. Nós fomos até a USP de São Carlos, conseguimos, através do professor Dr. José Elias Laier, um laudo extremamente rigoroso e técnico que vai ser apresentado nos próximos dias para que nós possamos ver se realmente os mais de 6 milhões e meio de reais estão empregados naquele prédio do anexo, né, Morandini? Então quer dizer que o professor da USP já deu parecer de graça. De graça. Quanto Tem se custou da dedicado. firma? Não sei. Geralmente, assim, pelo pouco conhecimento que nós temos, seria um gasto de 70 a 80 mil reais para uma auditoria nesse padrão de tecnicidade aí, né, Morandini? O que mais que vocês estão analisando? Morandini, o ex-secretário de Obras, na oitiva da CPI, disse que sobre o comando dele na Secretaria de Obras, a empresa Cedro havia feito 7 obras na cidade de Ribeirão Preto. Nós solicitamos a documentação para a Prefeitura e a Prefeitura apresentou essa documentação alegando que a empresa Cedro fez mais de 30 obras na cidade de Ribeirão Preto sobre a gestão da Secretaria de Obras com o ex-secretário de Obras, o senhor Abrantes, que vai voltar a ser convocado para a CPI para explicar esses desencontros na sua fala. E o senhor também participa dessa aí? Participo da CPI, sou relator da CPI do anexo e relator também da CPI das ambulâncias. Como é que está aquilo lá? Diz que eu vou trazer o Pressote amanhã para falar, mas como é que está? Diz que tem coisa do Arco da Velha. Isso, o vereador Orlando Pressote é o presidente dessa CPI, o vice-presidente é o vereador Eliseu Rocha e novamente eu fui escolhido relator também graças à confiança que os colegas têm no nosso trabalho, Morandini. Existe uma ambulância, uma USA, que estava parada por falta de documentação. Após a abertura da CPI, eu falo isso sem preocupação de errar, as coisas tiveram uma celeridade muito boa. O SAMU tem melhorado os seus controles, as suas ferramentas de controle no quesito de gastos com as ambulâncias de oficinas. E essa ambulância já foi feito toda a documentação e já licitaram a pólice de seguro e ela já está rodando, Morandini. Então, em 30 dias, olha o quanto de coisas que aconteceram. Agora, graças tem que à CPI. estabelecer um programa para controlar a frota, né? Exatamente. Hoje estávamos dizendo já de fazer, depois de a Câmara apresentar economia no gasto dos veículos, também a Prefeitura quer fazer economia. Isso. Maravilhosa iniciativa por parte do Poder Executivo, diga-se de passagem, né, Morandini? Nós precisamos realmente cortar na carne, como todos fazem. O micro, médio e o grande empresário fazem isso, corta a despesa. E a Prefeitura mexe com o dinheiro público, então é obrigação delas. Voltando a falar da CPI, Morandini, para não me estender muito das ambulâncias, nós vimos que não existia nenhuma ferramenta de controle, a ambulância quebrava a todo instante, ia para a oficina, pagava-se a oficina. Fizeram até, parece que o leilão de uma ambulância como se fosse já em desuso, material em desuso. Isso, como se tivesse sido dado baixa, que eles falam. Então, Morandini, não adianta, nós estamos tratando da coisa pública sem nenhum respeito, nenhuma ferramenta de controle. Obrigado a você, Isaac Antunes. E eu que agradeço a oportunidade, Morandini. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã com Larga Brasa na TV.